Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, pretendo tecer alguns comentários sobre a possibilidade de anulação de acordo de partilha feito quando do divórcio. Mais especificamente, se os filhos, de qualquer das partes pode requerer a anulação do acordo feito quando do divórcio. Então, se você tem interesse nesse assunto, aliás, um assunto muito empolgante que gera muitas dúvidas, fique comigo. A pergunta que dá ensejo a este vídeo me foi enviada por uma jovem de nome Solange. A Solange me pergunta: doutor, filho bastardo pode pedir anulação da partilha do divórcio, onde o outro, deve ser o outro cônjuge, abriu mão de tudo para a outra parte? Solange, eu quero começar esse vídeo assim, puxando um pouco a sua orelha, fazendo uma advertência. Esse termo bastardo é bem ofensivo e foi totalmente riscado da nossa legislação. Houve, de fato, um tempo, eu não sei qual a sua idade, não sei se você chegou a pegar esse tempo, em que se usava esse termo bastardo para os filhos tidos fora do casamento. Mas esse termo foi afastado pela legislação. Na verdade, o uso desse vocabulário pode até mesmo gerar responsabilidade, responsabilidade civil e até criminal, dependendo das circunstâncias. Então, assim, hoje, pela nossa Constituição, pela nossa lei, não há nenhuma diferença entre os filhos tidos dentro do casamento ou fora do casamento. Filho é filho. Então, assim, fica aqui um alerta, para você evitar de usar esta palavra que, como eu disse, é ilegal e totalmente preconceituosa, e nós temos que afastar o seu uso do nosso dia a dia, tá bom? Veja, de fato, eu tenho visto cada vez com mais frequência, filhos preocupados com o patrimônio dos pais, filhos querendo dar palpites inadequados naquilo que os pais decidem fazer ou não fazer com os seus bens. Isso tem acontecido muito, eu acho que é uma característica dessa geração que está sempre de olho, nos bens dos pais. Então eu tenho recebido aqui no meu canal alguns questionamentos sobre esse assunto. Veja, Solange, eu vou deixar aqui dizer assim de forma bem clara. Os cônjuges, os requerentes, as pessoas de maneira geral, são livres para fazerem o que quiserem com os seus bens. E os filhos, tidos dentro do casamento ou fora do casamento, não há nenhuma diferença, não podem dizer nada. Enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa tem capacidade para decidir sobre a sua vida, claro que uma pessoa adulta pode perder a capacidade em razão de uma doença, em razão de um acidente. Então a pessoa pode perder, por meio da ação de interdição, o direito de administrar os seus bens. Mas isso são situações de exceção. No geral, a pessoa pode fazer o que quiser com os seus bens. Pode vender, pode dar, pode gastar. E os filhos não podem se intrometer, salvo naquelas situações, como eu disse, em que a pessoa está sofrendo de algum problema e precisa então da intervenção dos filhos a fim de preservar. Agora, o filho não pode, já como parece aqui da sua pergunta, já está de olho na sua herança, já querendo interferir na vida ali dos pais, de olho numa futura herança. Isso não pode. Então, assim, se num divórcio uma das partes decide doar para a outra,
para o homem ou para a mulher, depende de quem está fazendo isso, decide doar todos os seus bens, né, 100%, isso acontece, viu? Pode não parecer, mas acontece, é muito comum, eu mesmo já fiz muitos divórcios em que, normalmente, o homem, para dizer a verdade, eu nunca vi uma mulher fazer isso, não digo que não aconteça, não aconteceu comigo, nunca vi uma mulher abrir mão dos seus bens, mas homem abrir mão dos seus bens a favor da mulher, da ex-companheira, já aconteceu muito. Deixa carro, deixa casa, deixa investimentos, ações, aplicações, saldo em conta corrente, e a pessoa pode fazer isso, né? A pessoa é livre. Eu não recomendo, tá? Esse não é o tipo de acordo que eu endosso, que a pessoa abra mão dos seus direitos. Aliás, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos em que eu falo sobre o quanto é errado a pessoa abrir mão dos seus direitos no divórcio. Mas, se a pessoa decide por fazê-lo, né, quer deixar para o outro cônjuge por uma razão ou por outra, porque quer paz, porque quer recompensar o ex-cônjuge, enfim, por causa do relacionamento, ou porque se sente culpado, né, por alguma razão, pelo fim do relacionamento, e se a pessoa quer doar os seus bens, a sua parte, né, a sua parte nos bens para o outro cônjuge, ela é livre para fazer isso. E não tem nada, absolutamente nada, que o filho de qualquer das duas partes possa fazer, né? Eu já vi algumas situações em que um filho que a pessoa vem a ter depois, né? Aliás, eu alerto sempre, quando digo para a pessoa não abrir mão, eu sempre alerto que a vida continua, ou seja, a pessoa vai conhecer outra pessoa, vai casar, vai ter filhos, então por isso que eu não acho nem muito inteligente você abrir mão dos seus direitos. A pessoa que faz isso sempre confia que vai conseguir tudo de novo, mas às vezes a vida atropela, né? A pessoa fica doente, a situação de mercado muda, a pessoa perde o seu negócio, perde o seu emprego, a vida é muito dinâmica e a gente não pode acreditar sempre que tudo vai dar certo. Então o que eu vejo é que às vezes o filho de um segundo relacionamento desse pai ou dessa mãe fica sabendo que o pai tinha bens, tinha propriedade e abriu mão no acordo de divórcio, né? Daí que vem a pergunta da Solange. Ela falou em filho bastardo, como eu já disse, uma expressão totalmente condenável que se deve evitar. Às vezes aquele filho, tido depois ou fora do casamento, não gosta que o pai ou a mãe abriu mão dos seus bens. Mas, como eu disse, ele não pode interferir. Ele não pode interferir. Então, se a pessoa decide, na hora do divórcio, fazer um acordo em que abre mão de todos os seus bens, é direito dela. Simples assim, ela pode fazer. O filho não pode interferir, o filho não tem palavra, o filho não pode dar pitaco na vida ali do pai ou da mãe. Mas o tempo passa e, eventualmente, esse pai ou mãe vem a falecer, né, vem a morrer, e daí sim o filho tem o direito de questionar aquele acordo. Enquanto a pessoa que fez a doação, que abriu mão dos seus bens, for viva e estiver na administração dos seus bens, isso é muito importante, né? Porque a pessoa pode perder, por meio de uma ação de interdição, a administração dos seus bens e negócios e renda, né? A pessoa pode perder, mas enquanto ela estiver na livre administração dos seus bens, o filho nada pode fazer. Mas quando essa pessoa eventualmente vem a falecer, se abre o quê? A sucessão. E quando se abre a sucessão, todos os bens daquela pessoa falecida devem ser apresentados para a partilha. E, inclusive, aqueles bens que ficaram com aquele cônjuge, né, aquele primeiro cônjuge, o ex-primeiro cônjuge, em que o falecido deixou os bens muito acima da meação para aquele cônjuge, tem que apresentar esses bens. Então, assim, neste caso,
quando a partilha foi desigual e depois do falecimento da pessoa, do cônjuge, da pessoa interessada, daí sim o filho pode questionar aquele acordo. Pode eventualmente pedir anulação, mostrando que o pai abriu mão de bens muito acima dos 50% disponíveis. Explico. Pela lei brasileira, necessariamente nós temos que deixar para os nossos filhos 50% dos nossos bens. Isso é obrigatório. Nós só podemos, segundo a nossa lei civil, dispor de 50% do nosso patrimônio para terceiros. Então, assim, se o filho, depois do falecimento, conseguir provar que o pai doou para aquele ex-cônjuge muito mais do que 50% do patrimônio do que ele tinha, por exemplo, vamos dizer que numa partilha desigual, depois esse homem nunca se recupere, passe a viver de aluguel, tenha problemas e nunca se recupere. E todo o patrimônio dele, ele deixou para aquela primeira mulher. Ora, quando esse homem falecer, eventual prole dele, qualquer filho do próprio casamento, ou filho que ele teve depois, qualquer um desse tipo de filho pode questionar aquela situação ocorrida quanto do divórcio e pode pleitear através das vias judiciais a anulação daquele acordo. Agora, é óbvio que isso não é fácil, não é mesmo porque normalmente isso acontece muitos e muitos anos depois. Então, assim, não vai ser fácil desarquivar o processo, tomar conhecimento dos termos daquele acordo, não vai ser fácil recuperar os bens que podem, nessa altura do campeonato, às vezes 10, 15, 20, 30 anos depois, podem até ter já desaparecido. O outro cônjuge, alguns anos depois que ficou com esses bens, pode ter morrido, pode ter se desfeito desses bens, deixado pelos seus herdeiros. Não é uma situação das mais fáceis, mas é legalmente possível. Após a morte do autor, daquele proprietário, do pai dessa pessoa interessada ou da mãe, dependendo da situação, após a morte, como eu disse, o filho pode questionar. Mas vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Vai ser difícil obter, recuperar esses bens que o pai ou a mãe abriu mão? Vai ser difícil, mas é legalmente possível. Mas enquanto, como eu disse, o autor, o ex-proprietário, o cônjuge, o requerente, enquanto ele estiver vivo, o filho nada pode fazer. Por quê? Porque quando nós estamos vivos, estou aqui me repetindo, nós podemos fazer, em tese, se nós estamos plenos da nossa capacidade, se nós estamos no gozo da nossa capacidade plena, melhor dizendo, obviamente que nós podemos fazer com nossos bens o que nós quisermos. Eu posso vender os meus bens, eu posso doar para quem eu quiser, posso dar para uma instituição e nenhum filho pode fazer nada, salvo se eu não tiver na livre e plena gozo da minha competência. Se eu tiver, um filho não pode fazer absolutamente nada. Tá bom, Solange? Então, assim, o filho não pode interferir, filho bastardo ou não, como você diz, um filho fora do casamento ou não pode interferir na partilha feita no divórcio, não pode pedir anulação dessa partilha enquanto o pai ou a mãe forem vivos. Tá bom? Eu espero ter sanado a sua dúvida e a dúvida de todos que estão me assistindo. Esse é um tema complexo, cheio de nuances. Então, se tem algum aspecto que você não entendeu, que não ficou claro, às vezes eu me perco aqui na hora de falar, deixe nos comentários as suas dúvidas e esclareça que eu vou comentar em cima e procurar te ajudar a entender esse importante assunto. Bem, é isso que eu tinha que dizer sobre o assunto. Se você ficou comigo até esse momento do vídeo, quero agradecer pelo prestígio da sua companhia até aqui e aproveitar a oportunidade da sua presença até aqui para pedir o seu apoio ao meu canal.
você pode apoiar o canal, se inscrevendo aqui no canal, é claro. Você pode também apoiar o canal deixando o seu like, deixando o seu comentário no vídeo, seja para criticar com educação, seja para elogiar sem exageros. E também você pode apoiar o canal compartilhando este vídeo com amigos e familiares que tenham interesse no assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.